Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Zoela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. E como vocês podem ver aí, né? Hoje de volta de muitas carnavais. Muitas semanas, porque nós estávamos tendo o curso nesse horário. Ou melhor, nós estamos tendo ainda o curso da Universidade Marxista. Esse verbo é estranho, estamos tendo, mas na verdade não estamos, porque hoje não tem. Hoje não está tendo, excepcionalmente, né, o curso, mas ainda vai acontecer tudo normal, inclusive você, que nesse momento estava esperando para assistir o curso e não, por algum motivo, acabou de descobrir que não está tendo o curso, né? Não se preocupe, as aulas vai continuar tudo igual, só vai espichar uma semaninha para frente. Temos essa semana de lacuna aí, mais normal, nada demais, né? Só 2 dias aí sem aula, mas que volta normalmente semana que vem. E como o Kaká falou, tudo normal, as 16 aulas estão mantidas do curso. Mas o Zoela, por conta disso, a gente ficou um tempão sem Zoela, desde que começou o curso da Universidade de Férias, e estamos de volta hoje, já que não tem o curso. E tô até eu aqui. Surgiu aquele dilema, né? E agora? O que vamos fazer no Zoela? Vamos aproveitar os temas polêmicos. E estou aqui, não, calma. Isso não é uma música de classe. Não é uma música de classe. Agora eu estou... Estou aqui com o Kaká para a gente falar sobre stand-up, liberdade de expressão. Boa noite. Eu não estou aqui não estou no meu habitat natural, né, da COTV, né? Mas para quem não me conhece, eu apresento os podcasts Pro Cultura e Música de Classe da Rádio Causa Operária. O pessoal provavelmente aí já ouviu a minha voz, mas muito provavelmente não me viu. Então, para quem ouviu e não viu, está vendo agora e ouvindo. Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Esse tema que é para fazer jus aí a campanha que a gente está levando agora, né? Para quem estava morando debaixo de uma pedra aí nas últimas 2 semanas, né, e não viu, teve aí o caso, né, da prisão arbitrária por parte do STF, né? Por parte do STF desse deputado bolsonarista do PSL, né? Ele é. Deputado do PSL, o Daniel Silveira, né? Um brucutu ali do PSL. É um cara que deve dar... O tamanho dele deve ser... E você, a gente não tá... Fizeram a fusão do Dragon Ball, assim. Dá o tamanho. Saiu o Daniel Silveira. Aí o cara brucutu do PSL falou que queria não. Vamos nos atentar aí ao que realmente aconteceu, né? Ele falou que sonhou, né? Teve um sonho de que o Fachin estava apanhando na rua, alguma coisa assim, né? E que ele ficava muito feliz com isso, alguma coisa assim, né? E ele falou explicitamente, né? Eu estou me expressando, vocês não podem fazer nada com relação a isso. E foi parar na cadeia, né? A gente está fazendo uma cobertura aí, e abrindo a polêmica, né, com a esquerda, que foi a favor disso daí, uma ação totalmente maluca e ditatorial por parte do STF, né? O pessoal não... É muito sentimentalismo para pouca ação prática, né? O pessoal não vê a magnitude do problema, um raciocínio muito oportunista, né? Ninguém aqui gosta do Daniel Silveira, mas a gente tem que reconhecer que isso que fizeram com ele aí já vai cair na nossa cabeça, né? E aí, pensando nessa polêmica que a gente está levando, a gente decidiu trazer hoje aqui nessa edição, né, excepcional do Zoela, a gente decidiu trazer o tema do stand-up, né? Porque o mundo do stand-up é um braço aí do mundo cultural que sofre muito com o problema da falta de liberdade de expressão, em especial aqui no Brasil, né? Que é um problema muito patente. A gente separou aqui alguns comediantes, né, para falar um pouco de casos e do negócio em geral, porque eu mesmo, por exemplo, vejo bastante comédia de stand-up, gosto muito, e eu sei que comediante se dá mal, é ameaçado de torto a direito, cancelado, às vezes processado, porque o cara está fazendo o trabalho dele, quer fazer humor, assim, não gostou, né? Engraçado isso, né, porque nós vivemos numa sociedade sem graça, né, então não pode fazer piada mais, então você faz piada com uma coisa, você está ofendendo a coisa, você faz piada com um animal, está ofendendo o animal. Até isso, né? Tudo é passível de ofensa. Então, tipo, no final das contas, você não pode falar nada. Tudo que você fala é ofensivo e, portanto, está sujeito a vir alguém e tentar censurar você, calar o que você está falando, etc. E tal. E esse caso do Daniel Silveira é interessante porque dá esse gancho para a gente discutir a questão da arte, mas especificamente a questão do stand-up, que é um negócio que, basicamente, o negócio do stand-up é só expressão. É só expressão. Só o cara, ele tem que
poder falar lá, senão não acabou o negócio. Né? O stand-up, né, ele é o pessoal que não é inteirado, né, provavelmente todo mundo aqui conhece, né, comédia stand-up é aquele típica comédia que o cara tá lá, né, de pé, stand-up, né, num palco, geralmente sozinho, né, e tem os grupos também, mas em geral é o padrãozão seria o cara sozinho no palco, com um pedestal e microfone, e ele falando para a plateia, né, é expressão pura, né, e o conjunto da piada do stand-up é isso, é o cara contar a piada e o povo rir, né. É um absurdo você querer até, né, a gente que leva tão a sério aí essa coisa da comédia stand-up, a gente leva tão a sério o problema da liberdade de expressão, a gente sabe que, por exemplo, a gente já estabeleceu aqui que, por exemplo, não tem essa coisa de limite da liberdade de expressão. A pessoa pode falar o que ela quiser. E aplicando esse princípio, também a gente tem que apontar que não tem isso que o pessoal inventou aí, que é o chamado limite do humor, né? Porque também se existisse, mas você abarca a ideia de que existe limite do humor, mas não existe limite da liberdade de expressão, dá na mesma, porque vamos supor que deixe de ser humor e passe a ser expressão. Mas você não vai fazer nada contra porque é expressão, né? Então, para você aceitar a ideia de limite do humor, você teria que aceitar a ideia de limite da liberdade de expressão, abuso da liberdade. Né? Abuso da liberdade é engraçado. Eu vi inclusive, uma comediante, ela apresenta o podcast Vênus, junto com a Yasmin Yassine, que é uma imitadora. Agora eu não vou lembrar o nome dela agora, uma comediante aí. Ela falava justamente isso, que ela acha um absurdo o pessoal ter inventado o conceito de abuso da liberdade. É engraçado porque isso daí é uma concepção muito direitista, né? Que a esquerda adotou. Porque antigamente você via muita gente conservadora falando isso. Liberdade tem limite, né? Quer dizer, era uma coisa conservadora. Por que tem limite? Liberdade é liberdade, ponto. Né? Por que você precisa inventar que tem um limite? É uma dessas coisas que, na verdade, não tem lógica, não tem fundamento em nada, que servem só, no final das contas, para limitar a liberdade, quer dizer, para evitar que se tenha liberdade de fato. Se e a esquerda começou a adotar metade, isso daí, você não tem direito, né? Exato. Né? Por exemplo, até na análise sábado, o companheiro Rui falou, né, dos anos 80, né, que todo mundo lutava pelas liberdades. Quem lutava era a esquerda, porque tinha uma ditadura, o pessoal estava saindo de uma ditadura, e o pessoal lutava por uma liberdade completa, liberdade de expressão, de publicação, de o que você quisesse na imprensa, de associação, de organização, tudo. Né? Aí, né, a gente tem que ver agora uma parte da esquerda adotando essa política, que é uma política da direita. Vamos limitar as liberdades, que é absurdo total. Né? E impede qualquer tipo de desenvolvimento cultural, de fato. Né? A expressão cultural, né, ela depende da liberdade de expressão em geral, né, porque a gente está vendo agora, né, que com essas coisas de injúria, calúnia, difamação, tal, você consegue enquadrar virtualmente qualquer coisa, né? Tipo no despacho do ministro do Alexandre de Moraes, quando ele foi prender esse deputado aí, ele falou que ele inventou, tudo bem que assim, o STF ele não é interpretador da Constituição, né? Ele é, como é que fala? Adaptador, né? Versão brasileira, Herbert Richards, da Constituição brasileira. Né? Aí ele pegou lá uma parcela de coisas, né? E ele tem aí fé pública, né? De sabe-se lá de Deus do quê? Para dizer que a Constituição diz X, quando ela não diz, e apontou assim que a Constituição não abre margens para... não dá margem para... Como é que era? Acho que era alguma coisa tipo ataques ao regime político ou coisa que o valha. Que é absurdo também, né? Porque senão você não pode questionar o regime. Né? Não, é mais absurdo ainda, né? Porque você não pode ter uma opinião diferente do regime político. Teria que ser todo mundo bolsominion. O regime político do jeito que ele é. Teria que ser todo mundo bolsominion. Bom, vamos aproveitar então para citar alguns casos de stand-up. Eu vou puxar um, justamente porque ele inclusive já foi tema do Zoella, que é o caso do Danilo Gentili. A gente vai pegar por ordem
De acontecimento, porque a gente nem sabe, a gente nem lembra mais o que veio antes. Né? Aqui a gente separou alguns casos. Né? Esse do Danilo Gentili, para nós aqui, né, ele foi um dos que mais... Deu repercussão. Mais deu repercussão, porque, como sempre, né, isso que está acontecendo com a gente agora, no caso do Daniel Silveira, aconteceu na época do Danilo Gentili. A esquerda toda caindo de pau em cima da gente, né? E nesse caso aí era até um pouco pior, assim, para nós que estávamos defendendo, né? E mostra que a gente tem uma posição de princípio, né? Porque mesmo sendo uma coisa desfavorável, a gente olha e fala, não, tem que defender. Não adianta que é ruim, que é bom. O fato é que não está certo censurar o cara. Não precisa concordar com a opinião do cara para defender o direito dele de falar, né? E até uma boa que você falou isso, porque esse caso do Danilo Gentili, nós já falamos muito na nossa imprensa, inclusive teve um programa do Usuela sobre... Esse é o Rafinha Bastos. Esse é o Rafinha Bastos, produção. A gente vai chegar lá. Mas é bom, porque também tem muita gente que acompanha a nossa política, ou começou a acompanhar agora, esse tipo de coisa, que acha assim, eles estão defendendo o Daniel Silveira por alguma convenção, alguma conveniência, alguma coisa. Não, essa posição sempre foi do PCO, de defender a liberdade de expressão, custe o que custar, independente se a gente concorda ou não com a opinião do cara, né? Nós aqui até, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, nós até falamos aqui quando ele quebrou a placa da Marielle, que devia juntar uns apoiadores da Marielle. Uns apoiadores da Marielle, coisa que o PSOL não faz, porque o PSOL é um partido bunda mole, e lá quebrar a placa na cara dele. Quebrar a cara dele. Isso daí tudo bem, porque a luta faz parte da luta política. O que a gente não defende é censura e usar o Estado burguês para censurar. Isso daí, né? Inclusive... Então a gente tem essa posição sempre. Para nós, assim, o uso do aparato do Estado para fazer essa repressão é um absurdo, né? Você vê a coisa desse ponto de vista. Sendo de esquerda, né? Você promover esse Estado... A esquerda está pedindo para os ministros do Bolsonaro irem lá e censurarem um deputado. O Alexandre de Moraes bateu em criança aqui em São Paulo quando ele era ministro. Quando ele era secretário do Alckmin. Cuidado, você vai ser processado por isso, hein? Brincadeira, o Alexandre de Moraes é lindo. Lindo, maravilhoso. Aquele cocuruto charmoso dele, assim. Né? Mas bem, voltando para o Danilo Gentili, que a gente digrediu. Né? O Danilo Gentili, numa época aí, ele falou alguma coisa, não consegui encontrar exatamente o que ele disse para a deputada Maria do Rosário. Deputada ou senadora na época? Deputada, né? É deputada. Deputada Maria do Rosário. Né? Ele falou alguma merda para ela. E aí ela já intimou ele, né? E ele fez um vídeo fazendo um suposto unboxing, né, da intimação, onde ele pegava assim, a intimação, abria ali, passava no saco, amarrava e colocava de novo no envelope e enviava de volta para Maria do Rosário. Isso daí deu um BOzaço para ele, né? Ele ficou marcadíssimo aí, se eu não me engano, ele foi condenado depois também. Eu acho que foi. Ele foi condenado. Tanto que nosso programa foi justamente denunciando a condenação dele, né? Aqui, eu peguei um trecho aqui, né? No dia 29 de maio de 2017, ao receber uma correspondência contendo intimação, Danilo Gentili publicou um vídeo intitulado Unboxing de Processo, mostrando um unboxing do processo da parlamentar, no qual rasga o papel que deu em diversos pedaços, esfrega-o dentro de suas calças, recolhe-os e reenvia de volta para Rosário, usando o mesmo envelope no qual recebeu a correspondência. Ao final do vídeo, o comediante encerra dizendo para Maria do Rosário e qualquer outro deputado de qualquer outro partido: eu pago o seu salário, então eu decido se você cala a boca ou se você cala ou não a boca, nunca o contrário. Aí depois, em 2019, ele foi condenado a 6 meses de regime semiaberto, né, por injúria. Aí aqui eu não achei se essa condenação é a mesma da Maria do Rosário. Eu acho que não, né, porque 2019 não foi em 2019 a polêmica. Mas assim, vocês veem, né? Por piadas, né? Isso aqui é postagens ofensivas no Twitter. Por algo que o pessoal considerou aí ofensivo, assim, uma postagem, uma coisa que o cara falou, ele praticamente quase como se ele tivesse pego cadeia, né? Porque regime semiaberto já é restrição da liberdade. Se não me engano, ele perde a primariedade. Se ele for condenado uma nova vez, ele pode ir muito bem parar, né? Pode parar na cadeia, tudo. Imagina, você por uma pessoa em cana que ela abriu a boca, né? É um negócio... E assim, não é qualquer pessoa abriu a boca. A profissão do cara é abrir a boca e falar bosta, que a gente sabe. Comédia é abrir a boca e falar merda, né? Ou seja, o pessoal... uma das coisas que faz o negócio ser engraçado, ainda mais no Brasil, que é esse país de gente descontraída e pastelônica, né? A gente sabe que é isso. Comédia...
stand-up, né? Eu acompanho bastante, eu vejo, assim, eu acho, inclusive, que isso aí, esse negócio dos processos, gerou uma indisposição que o pessoal faz piada com coisa que poderia dar processo e o pessoal acha mais engraçado por causa disso. Porque é uma coisa que representa uma insatisfação. O pessoal acha que deveria poder, né? É que aí começa essa campanha de que, como você falou, é tudo ofensivo, né? Você não pode falar mais nada, tal. Sendo que assim é o trabalho do cara que é comediante fazer chacota aí das coisas, né? Inclusive assim, se você não gostou, vai lá, faz outro vídeo xingando ele. Né? Faz você fala o seu texto. Faz igual o Daniel Silveira, fala que você tem um sonho de dar porrada nele. Coisas desse tipo, mas não vai acionar o Estado lá para calar o cara. Porque isso daí vai se voltar, também a gente sempre fala, né? Vai se voltar contra a esquerda, né? Porque no final das contas, o Danilo Gentili é um cara. Pode ser o que for, um direitista e tudo mais, mas é um cara. Mas e o aparato de repressão do Estado? O pessoal isso é um ângulo interessante, né? Tipo, esse pessoal da esquerda que apoia, né? Nesse caso do deputado é um pouco menos evidente isso, que o cara é deputado, né? Ele é uma pessoa que tem já um certo poder político, né? Por ser uma pessoa com um cargo eleito. Mas olha bem para essa situação, né? Você tem ali um cara que é comediante, ele é um cidadão comum, civil, né? Que tem opiniões como todo mundo, né? Isso aí, assim, ninguém vai defender que as pessoas não têm o direito de ter opiniões idiotas, porque esse Danilo Gentili é um idiota. Senão também estava ferrado, né? Tem muita gente com opinião idiota. Nossa Senhora, né? O Danilo Gentili é um idiota, é um imbecil esse cara. Ele é um verdadeiro imbecil, mas ele é um ser humano normal, assim, com o mesmo direito que a gente e tal. E ninguém pode chegar e falar assim, não, porque ele é direitista, ele não tem os mesmos direitos. Não, ele tem os mesmos direitos à expressão, garantidos pela Constituição e tudo. O pessoal vai e apoia que o Estado, que é essa máquina assustadora de repressão, né, é um catado aí de poderes políticos, burocracias, homens armados, dinheiro, influência dos capitalistas, assim, esse monstro, né, que é o Estado brasileiro, vá lá e esmague o cidadão que fez um comentário, né? Que fez um comentário que muitas vezes também não tem. Assim, o comentário poderia ser o que for, não seria a favor, mas nesse caso o cara não é que ele fez assim o cara é organizador do movimento fascista armado, não, ele é um comediante direitista, né? Até no caso desse Daniel Silveira aí, mesmo assim, você olha para a dimensão da coisa, é uma coisa assim, né? É um cidadão que foi, inclusive, eleito deputado, ou seja, ele foi, sim, discutível, tal, se o cara realmente tem esses votos, tudo. Mas podemos discutir politicamente à vontade, né? Mas assim, tirando todas as ressalvas, a coisa que se processa é essa. Você tem um cidadão que foi eleito, né? Teve voto aí da população por algum motivo X ou Y, está lá para representar as ideias da população dentro da Câmara dos Deputados, né? E aí ele vai e é preso e deposto porque ele fez justamente isso. Né? Mesma coisa do comediante. O cara vai lá e ele ganha a vida botando para fora determinadas coisas que ele acha, né? E ele faz sucesso, porque não dá para falar também que o Danilo Gentili não faz sucesso. Tem gente que gosta dele. O pessoal pode ser cabeça de pau? Pode ser cabeça de pau. Eu acho ele um comediante sem graça, acho outros comediantes melhores. Mas o que eu vou fazer, né? Ele nesse caso, ele como todo bom artista de sucesso que tem um sucesso real, né? Ele tem um pouco de sucesso inflado, claro, mas ele tem um certo lastro social de sucesso, é um sucesso que tem um fundo de verdade. Ele está representando um pensamento aí, um anseio de um determinado setor social, né? E aí o cara vai lá, ele faz o trabalho dele, que é como artista, né, como comediante, botar isso para fora, e ele é esmagado pelo Estado e vem lá um monte de gente de esquerda e apoia isso só porque quer fazer uma politicagem aqui, uma coisinha ali. Uma política oportunista, né, demagógica, no final das contas, sem princípios. Só um parênteses, né, só mostrar aqui também algumas coisinhas. Jornal Causa Operária, essa é a edição 1149, mas vai aproveitar que a gente está no Usuela para mostrar que nós temos o segundo caderno, com matérias internacionais, e nós temos o terceiro caderno, que é o caderno cultural.
Que antes era quarto, mas agora é terceiro. Era quarto. Antigamente era quarto, já foi segundo, mas agora é terceiro. Aqui nós temos Victor Jara e a nova canção chilena. Fazendo jabá, tem programa sobre isso no Música de Classe, tá? Você aí, não, mas inclusive, aproveitando, o Caderno Cultural, ele tem sempre um tema ligado ao podcast Toda Música semana. de Classe e ao podcast Procultura. Aqui tá também. Ó. Pirataria é uma prova viva da tese do valor do trabalho. Não é do Procultura? Procultura. Procultura. Quem Duas escreveu matérias. essa matéria? Que foi o companheiro Arthur, mas ele já então. posso ter certeza. Nem me avisou, cara. Aqui atrás tem uma que vai cancelar, né? Então, tem essa daqui que eu ia mostrar, sobre que tem a ver com o Lobato, tema. Né? Monteiro Lobato, racismo e censura, que tem a ver com o nosso tema, né? Que querem censurar tudo, todos, os que já morreram, os que não morreram, os que vão morrer, todos têm que ser censurados. Se não agradar exatamente o pensamento, né, que a esquerda acha que é o pensamento mais ilibado do mundo, quando na verdade também sabe que é um o negócio da esquerda é uma merda também. É um cristianismo ideológico, né? Você tem que ser puro, imaculado, né? Senão você merece queimar no inferno. Se for levar a sério essa ideia da esquerda, você tinha que... Bom, eles já estão tentando fazer isso com o Monteiro Lobato, mas você tinha que, na verdade, acabar com tudo. Né? Não, acaba com tudo. Mata eu, mata você. Todo mundo, tudo que aconteceu é errado, foi moralmente condenável, toda a literatura. Sobra só a Luciana Genro, o Luciano Medeiros. Só lógico, porque esses são realmente... Esses são os seres humanos imaculados. O Baleia Rossi. E tem uma outra pessoa perfeita também, que é o Stalin, né? O Stalin também. Mas aproveita. A gente está, né, aproveitando o jabá, né? Eu que tenho essa honra, né, de fazer um jabá aqui do lado do nosso principal garoto propaganda do Polishop do Jabazeiro. PCO. Nosso homem do Polishop do PCO, né, o Henrique Arias, né? A gente tem aqui o caderninho, né, do curso da universidade, do stalinismo. Esse caderninho vem num kit, né? Vem num kit. Tem um kit, você pode adquirir o kit completo, com canequinha, camiseta, chaveiro, caneca, chaveiro, caderno. Tem caneta também? Caneta acho que tem também. Não tenho certeza, mas acho que tem caneta, tem bottom, tem caneca de porcelana e de alumínio. Então, você vê que aqui já é produção nossa, né? Você vai poder adquirir um produto que só a gente faz, né? Desse curso que está sendo aí um dos cursos mais importantes, né? Mais completos sobre o assunto, e vai estar contribuindo aí com a luta do partido, né? O nosso orçamento aí para poder botar as coisas para funcionar, né? Tem esse aqui que é da universidade, né? O caderninho do curso, e também tem esse aqui que já é outro esquema, né? Para quem não viu ainda, né? A lojinha lançou recentemente, por aqui na luz, né? Para o pessoal poder ver. A lojinha lançou aí recentemente o kit do Engels e o kit do Lenin, né? Foram feitos aí com base em duas artes, né? Uma do Lenin, quantos anos, sabe? 150, não é? Eu acho que é 150 do Lenin e 200 do Engels é 200. É 200 da morte do Engels e 150 do nascimento do Lenin, se eu não me engano, né? Corrige-me se estiver errado. Aí o kit... Não, acho que é 200 anos do nascimento do Engels também. Também? Bem, pode ser. E aqui, esse pratinho aqui, né, essa belezura aqui, né, aqui a produção não pode dar um zoom, né, que nem aquele zoom quem já ouviu assim, aquele canal da Polishop. Um dia teremos. O canal da Polishop, sabe que dá aquele zoom bonitão assim, dá para mostrar assim aquela coisa, né, fica aquele cara alisando aquele produto maravilhoso que você nunca vai comprar. Mas aqui... Olha só, meu Deus do céu, aí sim, hein, produção? Obrigado, ó. Isso aqui que é coisa bonita, esse pratinho aqui que você pode pôr na parede da sua casa, né? Fazer aí a fúria do seu tio Coxinha quando ele for comer na sua casa, se ele for, né? Porque você que assiste pode pôr na parede ou dar o seu tio Coxinha se alimentar no prato. Ele vai sempre querer, né, o prato cheio para ele não olhar para a cara do Engels, mas eu acho que a melhor forma de valorizar uma coisinha dessas aqui é pendurando na parede para são uma porcelaninha muito bonita, né? Com a impressão aqui desse retrato do Engels, né? O contorninho dourado, tal, muito bonito, né? Muito bem acabado. Eu quando vi a primeira vez falei, nossa, meu, é que eu não sou de pendurar, tal, mas pensei que você fosse falar, não, eu não sou de comer. Eu não sou de comer. Eu não ia pendurar. Eu até fiquei tentado, sinceramente. Mas olha, você aí que tem aí um apreço pela decoração, está recomendadíssimo, está muito bem feito, viu? Meus parabéns aí para os companheiros, né? E está tudo disponível no kit do Engels e tem o kit do Lenin também, que eu acho que a gente não tem nada aqui. Por fim também,
O estudo do stalinismo não termina na Universidade de Férias. Aqui está o Bolchevismo e Stalinismo, que é o folheto, o livro do Trotsky, que nós estamos publicando para embasar a escola marxista, que vai ser esse livro, Bolchevismo e Stalinismo, do Trotsky, vai ser o que vai aí basear o nosso curso da escola marxista, que é um curso reduzido com o tema do stalinismo. Serão cursos municipais, serão cerca de 150 cidades, com aulas mistas entre presencial e por teleconferência, por conta da pandemia, né? Ainda não dá para abrir totalmente presencial, os companheiros que não podem participar presencialmente, por serem do grupo de risco, têm a opção de participar por videoconferência. Então, a escola marxista ela começa em março, assim que terminar a Universidade de Férias, né? E você já pode ir se inscrevendo, já pode ir organizando aí na sua cidade, baseado no livro Bolchevismo e Stalinismo. Você pode adquirir o livro por R$ 25,00, que vai ser usado para o curso, e já garante, adquirindo o livro, o ingresso para o curso. Ou então, se você, por acaso, inicialmente quiser só garantir o seu ingresso para o curso, é o valor simbólico de R$ 10,00, e depois você pode adquirir à vontade aí o livro, ganha descontos no livro, né? E eu acho, só para voltar no nosso assunto, essa ideia da esquerda de ficar censurando os outros tem muito a ver também com uma confusão gerada pelo próprio stalinismo. Não, eu vi isso daí, eu vi nas redes uma vez. Porque o stalinismo tem uma política totalmente antimarxista em relação à expressão, à arte, à cultura. Uhum. E isso daí impregnou muito na concepção da esquerda. Não, eu vi uma vez, estava no Facebook, eu vi um Zé, assim, né, falando, estava um debate, né, o pessoal defendendo a nossa política, né, falando, não, tem que defender a liberdade de expressão e tal. Mas eu juro para você, eu vi um cara falando assim, não, essa liberdade de expressão, que é um instrumento da burguesia, e não sei o quê, e ele fala assim, ele falava com aquela pompa, né, stalinista, assim, né? Não, eu repudio veemente esta liberdade de expressão, que é um instrumento burguês do não sei o quê, sabe? Umas coisas assim, de cara louco de ácido, sabe? Uma coisa assim de... o cara ignora, né, que a luta pelos direitos democráticos, que sim, é uma luta burguesa, mas é uma luta que está nas tradições do marxismo. Você precisa dos direitos democráticos na sociedade burguesa para você poder, inclusive, avançar para o socialismo, não dar todo o poder ao Estado capitalista e aí, né? O que acontece depois? Você volta para a Idade Média? Então, esse pessoal aí, eles estão lutando pelo feudalismo, né? Não pelo socialismo. Mas aí nós temos o caso do Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos mais famoso para começar. Depois você cita os caras não tão famosos. Rafinha Bastos foi tema, cara, não sei se você lembra. Foi tema de propaganda no horário partidário gratuito que o PCO tinha direito tempos atrás, hoje não tem mais por conta da cláusula de barreira, não temos mais esse tempo que os nossos gratuito. digníssimos da esquerda também, né? Que também a esquerda foi a favor dessa cláusula de barreira. Mas nós fizemos um programa na época que a gente falou, o programa tinha 5 minutos, e um dos temas desse programa, porque na época estava em voga, era a liberdade de expressão, usando o Rafinha Bastos como exemplo. Ele mesmo falou, como assim o PCO está defendendo o Rafinha Bastos? Ele mesmo comentou isso daí, tem uns comentáriozinhos sobre a gente dele, assim, coisa rápida, né? Mas ele falou, eu não lembro agora especificamente o que ele falou, mas ele chegou a comentar, né? O Rafinha Bastos, que a produção estava emocionada, até colocou a foto dele, aí a foto dele, né? Essa foto aí é do especial dele na Netflix, o último que saiu, como é que é o nome? Agora eu não vou lembrar o nome especial dele, né? Ele é um comediante dos pioneiros do movimento do stand-up no Brasil, né? Tanto que quem gosta de acompanhar a cena do stand-up sabe que o que veio depois dele o pessoal tem muito respeito por ele, mas também você vê uma diferença porque ele já é um comediante stand-up, como ele é dos primeiros da leva dos brasileiros. Ele é um comediante que tem uma pegada muito mais norte-americana, tanto que depois ele foi fazer stand-up nos Estados Unidos em inglês, né, falando sobre temas brasileiros, mas falando em inglês para plateias norte-americanas, porque ele já tem aquela manha dos norte-americanos de stand-up. O stand-up dele é um stand-up mais cru, assim, do ponto de vista do abrasileiramento. Qual que é a diferença do stand-up para o que fazia os comediantes tradicionais, tipo Costinha, Ari Toledo? Eu acho que eu imagino... Já que você falou que ele tem uma pegada norte-americana, né?
Que é uma coisa mais recente, essa coisa do stand-up. Até o nome, né? O pessoal do stand-up. Mas eu não vejo muita diferença do que os antigos faziam, assim. É que o stand-up, assim, eu não conheço muito sobre teoria de comédia propriamente, mas eu já vi algumas coisas sobre os comediantes mesmo falando o seguinte, que a comédia brasileira, ela em geral era muito baseada em que a gente hoje em dia chama de sketch, né? Que era tipo aquele negócio do Porta dos Fundos, né? Só que, tipo, das antigas, né? Tipo, aqueles programas escolhendo o professor Raimundo. Que era uma sketchzona, né? Sim, sim. E também, por exemplo, você deu o exemplo do Ari Toledo, que ele é um comediante que faz, por exemplo, ele faz o que o pessoal chama de piada de salão, né? Que é aquela piada que tem começo, meio e fim e ela acaba. Né? Ah, tá. É verdade, esse negócio é bem notável, essa diferença. Né? Porque o comediante stand-up, você vê que ele tem um texto, né? Um enredo que ele cria na cabeça dele. Né? Muitos, inclusive, você vai ver muito show de stand-up que os caras estão com aquele papelzinho mesmo, tal, porque o cara ele não escreve o texto todo. Né? A piada de salão, não, ela é aquela piada tradicional. Tradicional que você decora a piada. Né? O stand-up não, ele tem aquela coisa do time, né? Tem o tema da piada, mas não é uma coisa fixa, né? Que você pode contar de vários jeitos. Tal. Até eu imagino que se alguém conhece um comediante, ele vai saber explicar melhor, mas assim, pelo que eu sei, a diferença essencial está nisso daí. Né? Faz também o stand-up ser uma coisa que dá uma abertura, né? Não precisa de tantos cacarecos. Né? A comédia brasileira sempre teve muito aquela coisa da imitação, da chacota, né? Que o stand-up já é mais aquela coisa de você ir falando, acertar o time, a construção da piada, tudo. Então, tipo... a Maria do Carmo Oliveira Reis falou, o especial do Rafinha, o Ultimato. Maravilhoso esse especial, inclusive, recomendo. O Rafinha Bastos é um senhor do comediante, né? Aproveitando que você foi no chat, o Daúde, grande companheiro aí do Procultura, inclusive, ele deixou aqui, para os companheiros que tiverem interesse em adquirir os materiais da loja, podem entrar em contato com esse telefone que está aqui no chat, 011 99588 4677. Você que quer adquirir esse pratinho maravilhoso aqui, juntamente com o seu kit do Engels, né? Você quer adquirir aí o seu kit da Universidade de Férias e entre outros produtos da loja, você pode entrar em contato aí com o Daúde, que ele vai te receber muito bem, vai aí atender e você vai ter acesso aí aos nossos produtos exclusivos, está ajudando a gente aí Vamos lá, antes da gente entrar no Rafinha, vamos aproveitar então aqui, boa noite para o Luiz Faria, Maria José Fernandes de Aquino, Felipe Brasil, Cristina Anitsirk, se tornou membro do canal, muito bem-vinda. Psique Sensata, falou que veio pelo Terça Livre. Conheceu pelo Terça Livre. Daúde, quem mais? Daniel Santana, Rudirien, né? Rudi Rigen, 1917, é assim que fala, será? Deve ser, 1917. Sou eu, muito boa noite também. Tem um Desta Vez Eu Consigo, que está sempre aí, Daniel Santana. É isso. Bem, tem os companheiros que estão aí, muito obrigado pela audiência, né? Mas o Rafinha Bastos, né? Quem não lembra do caso do Rafinha Bastos, que foi assim, né, um catombe no mundo do humor, que foi o negócio que ele fez a piada lá com a Vanessa Camargo, né? Que ela foi no CQC, ele falou que ele comia ela e a filho, sendo que a mulher estava grávida. Aquelas piadas que o cara se deu mal. Ele se arrependeu? Eu acho que não. Conhecendo, assim, vendo o stand-up dele, né? Ele fez muito texto disso daí, muito. Né? Tanto que um dos melhores especiais dele, que é o Arte do Insulto, né? Que eu vi esse especial 1 trilhão de vezes. Ele faz assim, nossa, enche a boca para falar disso daí. Ele se autozoa, né? Nossa, ele se autozoa muito. Quase foi parar na cadeia, tomou multa, foi... Ele fala que se demitiu do CQC, mas eu acho que ele só antecipou o destino dele, né? Até porque no CQC, junto com ele, estava aquele Marcelo Taz, que todo mundo sabe que é um puta de um venal, e com certeza estava dando um jeito de se livrar dele. Marcelo Taz é o típico cara bem pensante, né? Típico. Ele essa esquerda gosta dele, os tucanos gostam dele, né? Aquela coisa assim, o cara, ele não é extremo, né? Não aparece como sendo um cara de extremo, da direita, um bolsonarista cachorro louco, mas também não... Né, mas ficou a favor do golpe, aquele cara bem tipicamente, bem pensante. Aquele tipo de pessoa que estava se dando muito bem na época dos atos contra a Dilma, né? Que estava soltando a franga. Exato. O Marcelo Taz, com certeza, tem um dedo aí na articulação para a saída do Rafinha Bastos do CQC, né?
a pressão, tudo aquilo, porque na época que ele fez a piada, ele foi suspenso por 2 semanas. Só depois disso que ele foi embora, segundo ele, voluntariamente do CQC. Como eu falei, imagino que fosse só uma antecipação de um destino que já estava por vir, né? E a partir daí choveu bosta no Rafinha Bastos, quase que ele vai em cana, multa para lá, dinheiro para cá, tal, né? Ele sempre fez piada com isso daí, não? E ele, por muito tempo, né? Ele acabou se tornando, por consequências aí do que aconteceu com ele. Ele tinha posições, apesar de ser o Rafinha Bastos é um cara moderadamente direitista, assim, você vê pelas posições dele que ele tinha, antes de ser coisa de esquerda, essas posições horríveis que a esquerda tem hoje, né? E ele, até pouco tempo atrás, ele defendia a nossa posição sobre a liberdade de expressão. Ele, inclusive, numa época que estava tendo aqueles protestos nazistas nos Estados Unidos, que vinha cara de tocha, garfo e Ku Klux Klan, ele defendeu, falou, não, tem que ter, tal, porque se censurar eles... Era a mesma posição que a gente. Na época, a gente, inclusive, também saiu em defesa do direito de fazer, mas também do direito dos outros ir lá e sentar a mão nele, fazer o que... Mas depois de um tempo aí, né, na época que ele estava apresentando o podcast Ilha de Barbados, junto com o PC Siqueira e o Cauê Moura, ele mudou de posição por pressão do Cauê Moura, né? O Rafinha Bastos, hoje em dia, já é defensor do discurso de liberdade de expressão restrita, né? Eu acho que para o humor, não, mas para termos políticos. Tipo, hoje ele já é um cara assim, não pode dar liberdade de expressão para nazista, né? Que é aquela coisa, né? Que finalmente é uma escalada, né? Disso daí pro cara achar que o comediante tem que perder a liberdade, também se aparecer o comediante nazista. E no final das contas, o político ele tem que ter liberdade para falar tanto quanto o comediante. Nesse então. sentido, ou finalmente o trabalho dos dois é falar. Né? Nesse sentido, lógico, cada um afeta de um jeito, mas o trabalho dos dois é falar, no final das contas. E você vê que o Rafinha Bastos, né, hoje em dia, ele é um cara menos relevante assim, no cenário de comédia aqui no Brasil. Né? Eu acho que o Rod Richen pode ser cancelado aqui. Ele falou que o Tassi ficou de cabelo em pé. Essa piada pode ser passível de ofensa, né? Aos calvos. Calvofobia. Ficando, por exemplo. Daqui a pouco eu vou poder processar as pessoas. Processar as pessoas. O Rafinha perdeu muita relevância, né, no cenário. Ele tem pouca coisa assim, apesar de ele ainda ser um cara bem venerado, né, no cenário de stand-up. Mas eu acho também que isso daí atrapalha o cara a ser comediante, esses moralismos que o cara vai adquirindo ao ficar velho. Agora ele também, o cara, né, tem filho, faz isso, faz aquilo, tal. Mas na época dele mais jovem, assim, ele tem ótimos especiais, né? Até esse último dele, o Péssima, não Péssima Influência antes, esse Ultimato, né, que tem na Netflix, é um especial dele, que ele, inclusive, ele volta no negócio da Vanessa Camargo, tem uma piada com a Vanessa Camargo, o goleiro Bruno, que é muito engraçada também, vale a pena assistir, né? Assim, era bem sem filtro, né? E você vê que comediante que passa filtro, em geral, não é bom, né? O caso dele, né, esse caso que viralizou aí, e ficou meio de exemplo, né? É uma pena que ele regrediu da posição, né? Isso é fato. Ele regrediu um pouco da posição, mas ele sempre foi esse cara com uma coisa meio tipo de questionar. Ele era o cara que ia no CQC fazer aquelas reportagens de cidade pequena, tudo, né? Ele era um pouco esse cara, ele tinha um pouco esse viés meio idealista, você vê por umas coisas que ele fala, tal. Mas ele foi regredindo, foi ficando um pouco mais conservador com o tempo, né? Que é meio que uma derrota para o cara que defendia, levantava essa bandeira, né? Mas inclusive, eu insisto naquilo que a gente falou com o Danilo Gentili, né? Essa posição que a gente apresentou sobre o Daniel Silveira, como vocês podem ver, é bem antiga. Porque esse caso do Rafinha Bastos já faz tempo, faz bastante tempo que aconteceu. Foi um dos primeiros, inclusive, no que diz respeito, pelo menos a censura, assim, a algum artista e tal. Famoso. Inclusive, né, isso aí fica de resposta um pouco para os olavistas. Né? Saiu uma matéria aí no Hora do Povo, como é que é? O jornal? Não sei que lá, Sem Medo. Agora, Brasil Sem Medo. Brasil Sem Medo. O jornal Brasil Sem Medo, que é um jornal olavista, aí, não sei se é do próprio Olavo de Carvalho, né, fez aí uma matéria falando que nós somos oportunistas, né, que a gente só está defendendo a liberdade de expressão porque a gente vai se beneficiar dessa defesa, mas se a gente tivesse por cima, seríamos uma ditadura brutal.
Ai. Não, essa é foda. Mostra que não tem nada a ver. Na verdade, a gente tem esse princípio há muito tempo. Não, sempre tivemos. Sempre tivemos, né? A gente defendeu aí sempre nessas situações. A gente está quase chegando no final, né? Eu queria levantar a bola... os outros, né? De outros agradece aí o Sou Eu, né? Pelo super sticker aí. Muito obrigado. Sou Eu pelo super sticker, né? Deixa eu até ver o que é isso aqui. Chegou o Tuizinho. Renata Diniz. Tuizinho. Aqui o Sou Eu, mandou um super sticker de uma pera dando um joia. E aí chegou também o Tuizinho no chat. Os outros comediantes que eu anotei aqui, né? Até vale para o pessoal dar uma pesquisada, né? Um eu acho mais sem graça, o outro eu acho que tem mais graça, né? Se quiser uma recomendação minha, né? Que são o Léo Lins e o Di Lopes. Né? O Léo Lins, ele se auto-intitula o Rei do Humor Negro, né? E ele já... Você pode ser cancelado só por esse termo, né? Certo, né? Humor negro, tem muita gente que fala que você não pode falar isso. O Léo Lins está aí na tela, né? Esse cara aí, né? É bem direitista, assim. Eu achei ele um cara bem sem graça, assim, porque eu acho que ele força muito o humor negro, né? Meio que ele, mais que um comediante, ele virou uma espécie de dadaísta do humor, assim, né? Sabe? O cara que, tipo... Fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa, assim, só para causar horror no pessoal. Porque ele já ultrapassou um pouquinho essa fronteira, né? O outro cara, né, que eu enunciei aqui, de um grupo que ficou muito famoso aí um tempo atrás, ainda é bem famoso, né, que agora na pandemia stand-up perdeu um pouco a relevância por causa dos palcos, né, mas está voltando, que é o Di Lopes. A produção tem a foto dele aí, o Di Lopes, né, queixudo do Quatro Amigos, que é ele faz parte do grupo Quatro Amigos, que é um grupo de stand-up aí composto por quatro, obviamente, são 4 amigos, 4 amigos. Né? E ele é o cara do humor negro, né? Tanto ele quanto o Léo Lins foram muito cancelados já por coisas. O Léo Lins, ele é mais da turma dos cancelados, né? Para quem quer saber mais sobre cancelamento, tem um episódio do Procultura sobre isso, né? Que a gente fez explicando sobre cancelamento, comunidades que cancelam, como se processa o cancelamento, onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem. E o Di Lopes já é mais um cara que foi um pouco processado, né? Ele foi cancelado numa época que ele fez uma piada sobre Suzano, onde ele falou que Suzano estava tão violento que deveria se chamar Suzano von Richthofen. E aí algumas pessoas, na época do massacre, ficaram um pouco tocadas pela piada dele, né? E o Léo Lins, ele coleciona alguns cancelamentos, né? O Di foi processado. Eu achei aqui que ele foi processado porque ele fez uma piada com autistas, né? Que é o outro grupo social aí que o pessoal deu a proteger, né? Até proibiram os fogos de artifício por causa dos autistas no Ano Novo, né? Os autistas e os cachorros. Os cachorros e tal, não sei Mas tinha os autistas também, o pessoal falava que os fogos de artifício perturbam os autistas, não sei o quê. Eu acho interessante quem que processou ele, né? Um dos que processaram ele por causa disso, né? Foi o Sérgio Moro? Quem encaminhou o processo contra o Di Lopes. Assim, um cara que está muito preocupado com os autistas, não só com os autistas, como com o povo brasileiro, né? O Sérgio Moro. O Sérgio, nossa senhora, né? Eu não sabia disso, inclusive eu sabia que ele tinha sido processado, mas eu não sabia que tinha sido pelo próprio Sérgio Moro, né? Tinha encaminhado o processo contra o Di Lopes. Achei um pouco escandaloso, né? Quando eu fui ver, né? Um pouco assustador, né? O Di Lopes, ele é um cara que levanta também esse negócio do humor negro, né? Mas ele é mais profissional que o Léo Lins, na minha opinião, né? Ele tem um quadro muito engraçado chamado Piadas para a Família, né? Que é um quadro que o nome oficioso do quadro é Piadas para a Família Nardoni. E lá ele faz piadas de humor negro, né? Tipo, ele faz piadas de salão de humor negro e ele transforma as piadas de salão em piadas em texto de stand-up mesmo, né? É um cara do humor negro também. Eu acho, tipo, as participações dele né? A atuação dele no Quatro Amigos é muito boa. Ele é um agregador importante do grupo, né? E eu acho um pouco assim, uma coisa meio cruel, porque ele é o cara ele é um dos caras, acho que se pegar todos os 4 comediantes lá, ele mesmo faz uma zoeira com isso, mas você olhando por cima dá a impressão de que ele tem menos, ele acaba tendo menos destaque que os outros, né? Ele até zoa, né? Tem um outro comediante, Márcio Donato, ele fala que ele e o Márcio Donato são a série B do Quatro Amigos, né?
E ele é o cara que é mais processado, né? Ele tira sarro, ele fala, pô, perguntaram para ele se ele preferia ganhar 10 mil e o vizinho 15 mil, se ele preferia ganhar 1.000 e o vizinho 1.000. Ele falou que prefiro ganhar 1.000 porque metade do meu dinheiro vai para advogado e a outra metade para minha mulher. Então, o cara, ele é uma coisa meio cruel que fazem com ele, porque o cara, ele é um dos caras que tem menos destaque, menos coisa que fazem tal, mas ele é o cara que é mais processado, mais perde dinheiro com o negócio, né? E acaba que o cara, de raiva mesmo, começa a levantar a bandeira do humor negro, tal, tanto que eu reparei que, com o tempo, ele foi levando a coisa nesses termos, assim, mesmo sendo uma coisa prejudicial, porque o cara se sente revoltado, né? Ele entra para a comédia pensando assim, não, vou me expressar, vou fazer o pessoal rir. Ele vê que o pessoal, na sua maioria, gosta do trabalho que ele está fazendo. Ele não... Porque se o cara visse assim, puto, o pessoal não está gostando disso daqui, ele, né, recuava do negócio. Mas ele vê nos shows, o pessoal ri, acha bom, tudo, acha engraçado. E ele é processado à torta direito, ele começa meio que a fazer a coisa como forma de protesto, né? Ele vê que, assim, não é um problema de que a sociedade está ofendida, é que alguém se ofendeu aí, ele vai se dar mal porque tem alguém que ficou ofendido com o que ele falou, né? Exatamente. E aí vai todo, como a gente falou, né? Uma pessoa se ofende, aí ela usa o Estado para censurar, tudo mais, e começa... Né? Você já não pode falar mais nada no final das contas. Maria do Carmo pergunta o que você acha do Murilo Moraes. Murilo Moraes, ele faz o podcast com o Di Lopes. Eu acho ele engraçado. Eu vi os especiais do Te Apresento Meu Amigo, do Quatro Amigos, que tem o Murilo Moraes. Eu acho que ele é um cara relativamente engraçado, eu não conheço muito bem ele, mas eu vi a pergunta da Renata Diniz ali atrás. Sim, que é sobre o posicionamento dos comediantes. Isso é uma coisa, assim, né, para fechar aqui o programa, né, eu acho que os comediantes que se posicionam, eles têm que tomar cuidado para não transformar o humor que o cara tem numa espécie de uma lacração, assim, sabe? É uma coisa que eu acho, que muito comediante, o cara vai, né, ele tem uma convicção política X e ele acaba deixando de ser natural por causa disso daí, né, muitas vezes. Tipo... O cara, você pode manifestar uma determinada inclinação política, mas às vezes o cara acaba substituindo aquele humor por uma coisa meio... Eu acho que o do Vivier faz muito isso. O Vivier cai nisso daí muito. Por exemplo, um cara que você vê que ele tem umas convicções políticas, mas eu acho um cara relativamente engraçado, não assim super engraçado, mas sim, ele consegue executar e você vê que ele passa um pouco de algumas convicções meio direitistas dele. É o Fábio Rabin, por exemplo, comediante que tem aí. Ele fala tal, mas ele... Sim, em uma certa medida ele não deixa a coisa se substituir, né? Porque até o J. Camelo ele tem uma frase, que eu não sei se é exatamente dele, mas eu acho que é assim. O J. Camelo é um humorista, né? Pra você fazer charge, né? Uhum. Ele fala, você não pode levar o humor a sério, o humor é humor. Então, se você falar uma determinada coisa, você não pode falar, não, isso daqui, não pode confundir as coisas, né? Isso por um lado, né? E por um lado da direita, bom, se o cara é direitista, paciência, ele tem o direito de expressar também a opinião dele, né, de qualquer maneira. O cara tem direito, mas eu acho que o comediante ele tem que sempre se atentar a isso daí, né? A comédia como forma de expressão, né, tem que ser uma coisa genuína, como todas as outras expressões. Tudo. E no caso da comédia, por ter que ser uma coisa engraçada, né, a comédia ela não é uma coisa que fica, né? Aquela comediante que eu falei lá no começo, não lembro o nome dela agora, que apresenta o Vênus Podcast, ela falou, eu acho isso muito acertado. A comédia ela é uma das poucas manifestações assim artísticas, né, que ela não pode ficar só em quem faz, né? Tipo, se faz uma escultura, né, o resto do pessoal pode até não gostar, mas o cara que fez pode se sentir contemplado pelo aquilo que ele fez, né? Meio que nem um pouco o surrealismo ele tinha isso, que era tipo, o cara faz, o resto do pessoal pode até não entender, mas ele se sente contemplado por aquilo que ele fez, porque aquilo lá é uma coisa que ele tirou, tal. Né? A comédia não tem isso, não comporta, porque a comédia depende que o cara se expresse e o pessoal reconheça a expressão dele como uma coisa agradável, né? Uma coisa engraçada, tudo. Então não tem como ficar só para ele, né? Então um pouco acaba que às vezes o cara, se ele não consegue aplicar, né, as convicções políticas dele com uma certa naturalidade no texto dele, ele acaba substituindo a naturalidade e o humor por um panfletismo político assim, que não cabe naquela situação ali. Só dar uma boa noite para
Suemi Stenório, que apareceu aqui, e a Renata, ela complementa, né? Se o comediante tivesse um direcionamento mais PCO, ele não cairia fácil na lacração? Aí também é difícil de você saber, né? Se o cara for bom, provavelmente ele não vai cair nisso. Se ele for um cara que sabe fazer um negócio... Né? Mas agora, não cabe a gente, como, por exemplo, como PCO, falar como ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, porque, do ponto de vista, lógico, do humor dele. Né? Cabe a nós fazer a crítica. A gente faz política. Né? Ele, como, por exemplo, se ele for do PCO, do ponto de vista político, ele defende as ideias do PCO, mas como humorista, o PCO não tem muito o que exigir dele, né? Você vai ter que fazer desse jeito. Porque isso aí é uma coisa stalinista, né? Você vai saber mais sobre isso no curso sobre stalinismo. Exatamente. Mas então, não dá para também é uma coisa também que não dá para a gente medir, né? Porque teria que acontecer para a gente também saber como que seria. E dá para ter uma ideia, né? Nós, por exemplo, o J. Camelo é um cara do PCO que faz charge. As charges dele não caem na lacração, pelo contrário. Ele critica quando tem que criticar, ele defende quando tem que defender, né? Normal. Então, eu acho que é um pouco assim, a comédia ela vai depender, a aplicação de uma ideologia política na comédia, eu acho que ela vai depender muito da aplicação daquela ideologia num ponto de vista assim meio cotidiano, né? Você pode fazer piada, tal, mas o cara tem que sim incorporar aquilo mesmo, né? Numa ponto de vista que vai além só do... O cara não pode dissociar, né, o que ele acha politicamente do que ele acha sobre o mundo. Até porque a comédia tomou um pouco essa coisa do cotidiano, principalmente a comédia brasileira tem essa coisa de falar do cotidiano, tipo daquelas coisinhas pequenas, tal. Então, se o cara envereda muito para fazer um negócio assim muito ácido politicamente, que ele não soube dosar a mão, acaba que a coisa não tem graça. Pode ser verdade, pode ser uma boa propaganda, mas não tem graça. É um problema assim que o comediante pode incorrer, e eu acho que por exemplo, o maior exemplo que eu tenho de comediante que faz isso é o Gregório do Vivier, que eu acho chato pra cacete. Nossa, eu acho ele insuportável por causa disso. Mas bem, a gente estourou aqui. Estourou, vamos ter que terminar. Mandar um abraço aí pro pessoal que nos assistiu. Vai começar agora o comando de greve, com os companheiros que estão aí na greve de São Paulo, né, municipal e estadual, na greve dos professores. Fiquem ligados aí. E depois do comando de greve tem um resumo do dia. E, como vocês estão vendo aqui atrás, né, nós estamos com um cenário improvisado hoje, não é o bar do Zuela, porque nós estamos com o nosso estúdio montado para o curso do stalinismo, que essa semana não haverá as aulas, mas continuamos semana que vem normalmente, só para informar aí todos os companheiros. O curso que está na sua a próxima aula será a 13ª, se não me engano, ou 12ª. Agora 12ª aula, exatamente. E continua normalmente na semana que vem. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Isso, né? Aí qual que vai ser o nosso tema da música de classe na sexta, já que a gente está aqui? A gente vai dar spoiler mesmo? Vamos dar um spoiler. Aproveitar que a gente está aqui. Eu esqueci, como é que era mesmo? É o do BZ, que era outro cara que, se tivesse politicamente correto, tinha que cancelar, assim. Tinha que cancelar, inclusive fiquem ligados. Ninguém ia nem saber da existência dele. Né? Fiquem ligados na sexta-feira para o programa Música de Classe, que a gente vai falar sobre o aniversário do Bezerra da Silva. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima, mais, próxima semana, no caso não, porque não vai ter, porque vai ter curso. Mas tchau.